Ele era o homem que controlava tudo e todos, menos a forma como me olhava. Naquela noite, através do vidro do seu gabinete, disse-me em voz baixa: se alguém perguntar, diz que és minha. E, naquele instante, percebi que o jogo estava prestes a começar e que talvez fosse eu quem acabaria a perder. Dizem que há pessoas que entram na nossa vida como uma pergunta a menos e outras que entram como uma ordem. Ricardo Azevedo era as duas. O primeiro dia que o vi, o edifício inteiro pareceu prender a respiração. Os corredores da empresa pararam, os olhares sagaramonou, como se ele carregasse uma gravidade própria. Eu era apenas uma assistente recém-promovida. Ele, o novo CEO, o homem que vinha por a casa em ordem, como diziam. E ninguém duvidava de que o faria, custasse o que custasse. Naquela manhã, o seu gabinete de vidro era um palco. Lá dentro, ele movia-se com a precisão de quem sabe que o mundo o observa. O terno escuro, o relógio caro, o silêncio afiado. Mas o que mais me desarmou não foi a forma como falava, foi a forma como olhava, quando, finalmente, me chamou à sala. Senti o coração bater num ritmo que não era meu. Helena Duarte. Não é? Sim, senhor Azevedo. Ouvi dizer que é eficiente e que sabe manter segredos. A frase soou mais como teste do que elogio. Assenti, tentando não desviar o olhar. Faço o meu trabalho. Ele estudou-me por um momento. Depois virou-se para a janela, o reflexo do vidro misturando o seu rosto com o da cidade lá fora. Preciso da sua ajuda num assunto particular. Fiquei imóvel. A sua voz tinha o tipo de gravidade que faz o ar parecer mais denso. Particular? Em que sentido? Ele virou-se de novo. Os olhos escuros, firmes, quase perigosos. Tenho uma reunião amanhã com o conselho. E uma situação pessoal que preciso disfarçar. Disfarçar? Eles acreditam que estou noivo. Senti a respiração falhar por um segundo. Mas, Ené. Ou está... Não, e não pretendo estar. Deu um passo em minha direção. Amanhã, à noite, vai comigo à gala da fundação. Quero que esteja ao meu lado. Quero que finja ser sua noiva, quero que finja que me pertence. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Senti o calor subir-me ao rosto, mas mantive o olhar. Ele, por sua vez, parecia perfeitamente calmo, menos como se estivesse a discutir apenas um detalhe logístico. E por que eu? Perguntei, tentando manter a voz firme. Porque confio em si. E porque, quando a vi, percebi que acreditariam. O coração batia alto demais. E que ganho com isso? Um meio sorriso surgiu-lhe nos lábios. Frio, calculado, mas estranho em alguém que parecia ter esquecido como se sorria. Depender. O que é que quer? Naquela noite, não consegui dormir. Ouvia o eco das palavras dele como uma melodia indecente. Finge que me pertences. Por que eu? E, pior ainda, porque parte de mim não conseguia deixar de pensar no que isso significava. O espelho do quarto refletia uma mulher que já não parecia a mesma. A Helena cautelosa, que evitava riscos. Agora considerava aceitar um convite que soava abismo. Mas havia algo na voz dele, algo entre desafio e vulnerabilidade, que me fez querer entender quem era o homem por trás do terno. O que o levava a precisar de fingir. E por que o seu olhar, através daquele vidro, parecia sempre dizer mais do que as suas palavras. No dia seguinte, antes de sair para o trabalho, recebi uma mensagem. Número desconhecido. Apenas uma linha. Às 19 horas vestido preto. E... confiança. Sorri. Incrédula. Depois, respirei fundo. E percebi que já tinha tomado a decisão no momento em que ele dissera o meu nome. Não era sobre o vestido, nem sobre o fingimento. Era sobre o que ele despertava menos a curiosidade. O medo, o desejo de ser vista de verdade. Nem que fosse apenas por uma noite, esse 19 horas, o carro esperava-me à porta. Quando cheguei ao evento, as luzes, o ruído e os flashes pareciam um cenário de outro mundo. E lá estava ele, no alto das escadas, impecável, com aquele ar de quem nunca perde o controle. Quando os nossos olhares se cruzaram, ele estendeu a mão. A multidão observava, o tempo pareceu abrandar. Está pronta? Perguntou, em voz baixa, quando me aproximei. Para fingir? Para ser convincente. A sua mão pousou na minha cintura. E, pela primeira vez, percebi o que ele queria dizer quando olhou-me através do vidro e disse: se alguém perguntar, diz que és minha.
O salão da gala brilhava com o tipo de luxo que não pertence a ninguém menos, apenas à aparência. Homens de fato escuro, mulheres de vestidos longos, sorrisos ensaiados e copos de champanhe a meio caminho entre a vaidade e o tédio. E nós, no centro de tudo, a representar o papel mais perigoso da noite. O casal perfeito. A sua mão mantinha-se na minha cintura como um lembrete de posse, mas o toque era controlado, quase coreografado. Ele sabia exatamente quanto bastava para parecer íntimo, e quanto evitar para não ser real demais. Sorria, murmurou-me ao ouvido. Estão a observar. Obedeci. E no instante em que o fiz, percebi que o sorriso dele nunca chegava aos olhos. Os convidados aproximavam-se. Ricardo, parabéns pela nova aquisição. Ricardo, e esta é Helena Duarte, respondeu ele, antes que eu abrisse a boca. A minha noiva. A palavra ecoou como uma pequena explosão. Noiva, fingida, mas dita com a naturalidade de quem acreditava no próprio disfarce. Os olhares pousaram sobre mim com curiosidade disfarçada. Alguns sorrisos, alguns julgamentos. E eu ali, de vestido preto e pele arrepiada, a tentar parecer alguém que pertencia àquele mundo. Quando os flashes começaram, ele inclinou-se ligeiramente. Está a ir bem. Estou a representar? Não. Está a convencer. O olhar dele encontrou o meu. Por um instante, o ruído à nossa volta pareceu desaparecer. E percebi o perigo daquele jogo. Não eram as mentiras que me assustavam. Era o quanto o meu corpo começava a acreditar nelas. Mais tarde, sentamo-nos à mesa do jantar de gala. O ambiente cheirava a perfume caro e flores mortas. Ele mantinha o mesmo controle impecável. Cada resto medido, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. Mas de vez em quando, os olhos dele procuravam os meus. E cada vez que isso acontecia, algo se partia dentro de mim. Está desconfortável, disse ele, sem me olhar. Estou a aprender o papel. Qual é o papel? Exatamente. A mulher que finge pertencer-lhe. O canto da boca dele ergueu-se num sorriso breve. Ninguém acreditaria que está a fingir? E o senhor? Perguntei. Está a fingir bem? Ele pousou o copo de vinho, olhou-me com calma. Acho que já não sei onde termina o fingimento. O coração falhou um compasso. E naquela frase, dita em tom baixo e quase distraído, havia mais verdade do que em toda a encenação da noite. Quando o jantar terminou, fomos fotografados à saída. O flash das câmaras queimava o ar. Ele manteve a mão na minha cintura, o olhar firme, o sorriso calculado. Mas quando os jornalistas gritaram algo sobre casamento, senti a tensão no corpo dele. Não respondeu. Apenas apertou ligeiramente a minha mão. Um gesto pequeno, mas tão humano, que por um segundo esqueci que era fingimento. No carro, o silêncio entre nós era espesso. O vidro embaciado deixava ver o reflexo do rosto dele, tenso, distante, mas não frio. Corre bem, disse, finalmente. Depende do ponto de vista. O conselho acreditou. Que importa? E para si? Importa o quê? Virou o olhar para mim. Importa que tenha confiado em mim esta noite. A sinceridade inesperada desarmou-me. Respirei fundo e olhei pela janela. Lisboa passava em reflexos, luzes, sombras, silêncios. E eu, no meio de tudo, já não sabia quem fingia o quê. Chegamos ao edifício dele. O motorista saiu primeiro. Abriu a porta. Eu hesitei. Não estava previsto subir menos, mas ele não disse nada. Apenas caminhou até o elevador, esperando que eu o seguisse. O corredor era silencioso. O som dos nossos passos ecoava no mármore. Quando a porta do apartamento se fechou atrás de nós, o ar pareceu mudar. Sem público, sem câmaras, sem máscaras. Ele retirou o casaco, afrouxou a gravata e olhou para mim. Quer um copo? Depende. É parte do papel? Não. É um convite. Aceitei. O vinho era tinto, o mesmo da gala. Ele serviu os 2 copos, aproximou-se e estendeu-me um. O silêncio era pesado, mas não hostil. Uma tensão calma, quase inevitável. Sabe o que mais me surpreende em si, Helena? Perguntou. Diga. Não parece ter medo de mim. E devia ter. As pessoas costumam ter. Talvez ainda não me deu razões. Ele é próximo, sei um pouco mais.
ceder. Então aprendo a lidar com isso. O olhar dele mudou menos, mais escuro, mais demorado. Por um instante, o espaço entre nós pareceu desaparecer, mas em vez de tocar-me, ele desviou o olhar, bebeu o vinho e disse: Boa noite, Helena. Voltei para casa com a sensação de ter atravessado uma fronteira invisível. Não sabia onde terminava o jogo e começava a verdade, mas sabia que de alguma forma algo tinha mudado. No espelho, vi o reflexo de uma mulher diferente. Havia um brilho novo nos olhos, não de amor, nem de medo, mas de curiosidade, o tipo de curiosidade que pode destruir ou salvar. Peguei no telemóvel. Uma nova mensagem. Obrigada por hoje. Amanhã, às 9 horas. Sala de reuniões. Rua sorri, sem perceber por quê. O jogo tinha começado e, embora ainda não o soubesse, eu já estava a perder. O rumor espalrucei, mais depressa do que o café da manhã. No escritório bastava o som do meu salto no chão de mármore, para as conversas diminuírem. Todos sabiam da gala, do vestido preto, do toque na cintura. Sabiam que eu tinha estado ao lado dele, mas ninguém sabia como menos, nem o que aquele olhar significava. E, talvez nem eu soubesse, Ricardo Azevedo moviacei entre os corredores, como uma sombra elegante. As pessoas em Direct VMC, quando ele passava, ajustavam o tom de voz, mediam as palavras. Mas quando os olhos dele encontravam os meus, havia um silêncio que só nós compreendíamos. Um silêncio perigoso, íntimo, cheio de tudo o que ainda não tínhamos dito. Às 9h20, recebi um e-mail sem assunto. Reunião no andar 12. Traga a pasta azul. R. Não havia nenhuma pasta azul. Era o CC. Subi. O andar 12 era reservado. Ninguém subia sem convite. Quando a porta do gabinete dele se fechou atrás de mim, o ruído da empresa ficou do lado de fora, como se o mundo tivesse parado ali. Ele estava junto à janela, de costas, o casaco pendurado na cadeira, a camisa ligeiramente dobrada nas mangas. Luz do fim da manhã recortava-lhe os ombros. Fechou a porta? Perguntou, sem se virar. Fechei. Boa. Hoje precisamos ensaiar. Ensaiar o quê? Ele virou-se então. O que significa sermos um casal? O coração apertou-se. Ele aproximou-se, lento, deliberado, com aquele andar de quem carrega o próprio tempo. Madre, amanhã, 2 dias. A imprensa vai estar lá. Preciso que pareça natural. E o que é natural para si, Ricardo? Ele inclinou a cabeça, como quem mede a distância entre duas verdades. Natural é quando o corpo acredita antes da mente. Fiquei sem ar por um segundo. O olhar dele prendeu-se ao meu, e o silêncio ficou denso. Quer que acredite? Quer que acredite? Perguntei. Quero que finja tão bem que já não saiba fingir. A viagem foi um teste disfarçado. No avião, ele sentou-se ao meu lado, mas durante quase todo o voo, não trocamos uma palavra. Só no final, quando o céu de Madrid apareceu pela janela, ele quebrou o silêncio. Tem medo de mim, Helena? Não. Tem curiosidade, então. Talvez das duas coisas. Ele sorriu. O tipo de sorriso que não chega ao rosto, só aos olhos. Curiosidade é sempre mais perigosa. O hotel era discreto, moderno, luxuoso, o suficiente para que ninguém perguntasse nada. A recepcionista falou em castelhano rápido. 1 quarto. 2 nomes. Ele não corrigiu duas dibs. Murmurou, enquanto me entregava a chave. Não precisa preocupar-se. O quarto era amplo. Vidros do chão ao teto. A cidade inteira a nossos pés. O som distante de carros. O céu avermelhado. A solidão elegante dos lugares caros. Ele pousou a mala, tirou o casaco, afrouxou a gravata. Amanhã, jantar com investidores. Vai usar o vestido que levou à gala. Quer que repita o disfarce. Quero que continue o papel. E qual é o papel, afinal? A mulher que o mundo acredita que eu amo. Olhei-o, e o senhor acredita nisso? Cada vez mais. Durante o jantar, o mundo parecia feito de reflexos. Copos, talheres, luzes, olhares. Ele falava com os outros, mas era a mim que olhava. A mão dele pousava por instinto sobre a minha, um gesto breve, calculado, mas que me deixava sem chão. Está tudo bem? Perguntou, quando percebeu que eu desviava o olhar. Depende. Está a representar? Sempre e alguma vez para. Quando estou consigo. Senti o coração tropeçar, mas ele já olhava para outro lado.
como se não tivesse dito nada. Mais tarde no quarto, tirei os sapatos e fiquei descalça, no chão frio. O eco dos risos do jantar ainda me girava na cabeça. Bati a porta que separava as duas divisões. Ele estava de pé junto à janela, copo de vinho na mão, camisa aberta até ao segundo botão. Lá fora, Madrid brilhava como uma promessa que não se cumpre. Não consegue dormir? Perguntei. Não costumo dormir bem fora de casa. Nem quando tem companhia. Depende da companhia. Sorri, de leve. Ele virou-se, aproximou-se. A distância entre nós encolheu até sobrar apenas o som da respiração. Está a testar-me, Helena? Não. Só quero saber onde acabam as regras. E, se não houver regras, então é isso que me assusta. Ele pousou o copo, olhou-me demoradamente. Depois, com uma voz quase sussurrada, tem razão em assustar-se, porque às vezes quando começo a sentir perco o controle, o ar pareceu prender-se. Por um momento, pensei que me fosse tocar, e de certa forma, tocou. Não com as mãos, mas com o olhar, o tipo de olhar que deixa marcas invisíveis. A minha pele reagiu antes do pensamento. Aproximei-me um pouco mais, sem querer, como quem é puxado por uma gravidade antiga. Ele percebeu, e foi então que o silêncio entre nós se partiu. Boa noite, Helena, murmurou, e afastou-se. Mas o som da voz dele ficou colado à pele como um eco. Na manhã seguinte, a distância entre nós parecia mais curta e mais impossível ao mesmo tempo. No pequeno almoço, ele falava de números, relatórios, investimentos. Mas cada vez que o seu braço roçava o meu, o mundo inteiro parecia perder definição. Ao meio-dia, tínhamos uma conferência. Ele apresenta o Zei, com o mesmo controle impecável de sempre. Mas quando mencionou a minha noiva Helena Duarte, a sua voz vacilou ligeiramente, quase imperceptível, mas real. O notei, e ele soube que notei. No regresso ao hotel, o vento de Madrid parecia mais frio. Chovia. Chegamos encharcados, a rir, pela primeira vez, genuinamente. Foi estranho e libertador. Ele abriu a porta do quarto, ainda a rir. E nesse instante, o riso transformou-se em algo mais, o som desapareceu. Ficamos ali, molhados, a respirar o mesmo ar. As roupas coladas ao corpo, o cabelo desalinhado, o coração em desordem. Ele deu um passo, depois, outro, até estar perto o suficiente para o meu corpo se lembrar do que é ser desejado. Mas não me tocou. Apenas pousou a mão no meu rosto, os dedos quentes, o olhar fixo. Não devia querer isto, mas quero. Sim, disse ele, com uma honestidade que me rasgou. E é isso que me assusta. Fechei os olhos. Senti o calor da respiração dele, a 1 centímetro da minha pele. Mas em vez de um beijo, houve apenas um suspiro. Quando voltei a abrir os olhos, ele estava de costas, junto à janela, como se procurasse ar, Ricardo. Murmurei, não diga nada. O tom não era rude, era um pedido, quase um lamento. Ficamos em silêncio durante longos minutos. A chuva lá fora fazia o som de uma confissão, que ninguém tem coragem de dizer. Finalmente, ele voltou-se, os olhos escuros, vulneráveis. Há coisas em mim que não devia mostrar a ninguém, mas já mostrou, e agora é tarde. Nessa noite, não dormi. O quarto estava mergulhado em penumbra, o relógio a marcar horas lentas. Pensei em bater a porta dele. Mas não o fiz, porque percebi que, se o fizesse, nada seria igual. Ainda assim, o coração não obedeceu. Por volta das 3, levantei-me. A porta entre os quartos estava entreaberta. Luz fraca vinha de dentro. Aproximei-me, hesitante. Ele estava acordado, sentado no sofá, com um copo na mão e o olhar perdido. Não consegue dormir? Perguntei. Ele levantou os olhos. Não. Há coisas que não me deixam sentar ao lado dele. Durante um instante, não dissemos nada. Apenas o som da chuva no vidro. Depois, devagar, ele pousou o copo e olhou-me. Helena, não faça perguntas hoje. A forma como disse o meu nome soou diferente, menos como uma entrega. Eu não perguntei nada. Apenas fiquei e a mão dele encontrou a minha. E o toque foi simples, mas devastador. Não houve pressa, nem promessas. Apenas o reconhecimento silencioso de 2 corpos cansados de fingir. Ficamos assim, lado a lado, até o sono chegar. Não como paz, mas como rendição. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela sem pedir licença. Ele ainda dormia no sofá, a cabeça encostada à almofada.
o cabelo desalinhado, o rosto finalmente humano. Por um instante, limitei-me a observá-lo. O homem que o mundo via como implacável dormia como alguém que finalmente desistiu de lutar. E naquele momento percebi. A primeira queda já tinha acontecido. Não foi um beijo. Não. Foi um toque. Foi a Randy. Aquela que começa dentro, onde o orgulho morre e o amor começa a nascer. No voo de regresso, ele manteve-se em silêncio quase todo o tempo. Mas quando o avião começou a descer sobre Lisboa, disse, sem me olhar: acha que alguém percebeu? O quê? Que deixamos de fingir. Olhei pela janela, menos o Tejo brilhava lá embaixo, sereno, inevitável. Talvez. Respondi. Mas, mesmo que percebam, já não importa. Ele virou-se para mim, e o olhar dele, pela primeira vez, não pediu controlo. Pediu verdade. E foi assim que começou o fim do fingimento. A primeira queda. Suave, silenciosa, irreversível. Lisboa amanheceu cinzenta. O céu parecia pesado demais, como se o mundo inteiro carregasse um segredo. No escritório o ar era estranho. Os olhares vinham e iam. Sussurros cruzavam-se, e o nome dele pairava no ar como um rumor impossível de calar. Ricardo Azevedo não estava lá. A cadeira dele, sempre perfeitamente alinhada, menos encontrava-se vazia. E o relógio da parede parecia mais alto do que nunca. Quando o vi entrar, por volta das 10, percebi imediatamente que algo tinha mudado. Não havia o mesmo controle no andar dele. Os olhos, normalmente firmes e calculados, estavam fundidos em cansaço. Passou por mim, sem dizer palavra. Apenas um breve olhar, o suficiente para eu perceber que sabia que eu sabia. Pouco depois, a notícia começou a espalhar-se, primeiro em murmúrios, depois em ecrãs. O telemóvel vibrou na minha mesa, e quando olhei, o título gelou-me o sangue. Ricardo Azevedo, o herdeiro do silêncio. O passado escondido da família Azevedo. Abri o artigo com mãos trêmulas. Uma fotografia antiga, menos 2 rapazes num barco. Um deles, reconhecível de imediato. O outro, o irmão. A matéria descrevia um acidente, uma noite chuvosa. Há 10 anos, um carro, uma curva, uma morte. E um sobrevivente? O homem que agora se tornara o nome mais temido das manchetes Fettrizoeker. O mundo girava à volta dele, mas eu só conseguia pensar na expressão dele naquela manhã. O peso nos ombros, a falta de defesas. E percebi, por trás do poder, havia culpa. Por trás do silêncio, havia dor. E o que eu sentira, aquele vazio nos olhos dele, tinha agora um nome. À hora do almoço, decidi subir. Bati à porta, e ele demorou a responder. Entra. O escritório estava escuro, as persianas corridas. Apenas a luz da cidade fio travessa e pelas frestas, recortando o contorno do corpo dele. Sem casaco, gravata solta, mangas dobradas, parecia um homem à beira de desistir. Já viste? Perguntou, sem olhar para mim. Vi. E acreditas? Acredito em ti. Ele riu, um som curto, rouco, sem alegria. Então és a única. Aproximei-me. Devagar. O que aconteceu, Ricardo? O silêncio foi longo, denso. Ele virou-se, finalmente, os olhos escuros, marejados de alguma coisa que não era raiva menos. Era memória. O meu irmão, o André, morreu num acidente. Eu conduzia. O ar ficou pesado. A voz dele baixou ainda mais. Tínhamos discutido. Coisa sem sentido. Ele queria sair, apanhar ar. Eu fui atrás. Chovia. Disse-lhe para não tocar no rádio. Ele riu. Provocou-me. E depois, só lembro do som, da luz e do silêncio que veio a seguir. A respiração dele tremia. Nunca contei isto a ninguém. A imprensa soube porque alguém abriu os registros antigos. Os meus pais tentaram abafar. Pagaram? Esconderam. Mas a verdade. Passou as mãos pelo cabelo. Exausto menos a verdade. Nunca se apaga. Aproximei-me, hesitante. Tem carregado isso sozinho? Ele olhou-me. Finalmente. Há coisas que não se dividem, mas há dores que matam se não forem partilhadas. Por um instante, pensei que ele fosse afastar-se, como sempre fazia. Mas não. Ele ficou, os olhos presos aos meus, como se procurasse ar onde não havia. Por que é que não fugiu de mim também? Murmurou, porque vi o que os outros não veem. E
O que viu Helena? Um homem a tentar perdoar-se e a falhar todos os dias. Aquela frase quebrou qualquer resistência. Ele desviou o olhar, mas as mãos tremiam. Não devia ter trazido para este caos. Já estava nele desde o primeiro dia em que me olhou através do vidro. O silêncio que se seguiu não era tenso. Era quase terno. Um silêncio onde cabia tudo o que as palavras não conseguiam segurar. À tarde, o escândalo cresceu. Telejornais, revistas, redes, o nome dele em toda parte. E eu, presa num mundo onde cada frase parecia uma sentença. No final do dia, ele saiu do gabinete, sem avisar. Viu entrar no elevador, o rosto pálido, os olhos perdidos. Sem pensar, seguiu o carro dele estava estacionado em frente ao Tejo. A cidade cintilava, indiferente, e ele estava lá dentro, imóvel, a olhar a água. Abri a porta sem pedir licença. Devia deixar-me sozinha, disse ele. Sem olhar? Devia, mas não vou. O som da chuva no tejadilho criou um ritmo lento, hipnótico. Por um instante, ficamos calados, o som do rio misturado à respiração dele. Depois, murmurou: Sabes o que mais me dói? O quê? Ele morreu a rir. E eu fiquei a viver sem conseguir rir. A confissão saiu como um sussurro cansado. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas que não caíam. Passei 10 anos a tentar apagar a culpa, Helena. Criei uma empresa, um império, uma imagem. Tudo para não pensar no miúdo que deixei morrer. Mas hoje percebi que ele nunca se foi. Ficou aqui. Bateu no peito, devagar. Não pensei. Toquei-lhe no rosto, num gesto leve, sem palavras. Ele fechou os olhos. A pele dele estava fria, mas o toque foi o primeiro sinal de vida que vi nele. Em horas, quando abri os olhos, algo tinha mudado. O olhar dele já não era o do chefe, nem o do homem que controlava o mundo. Era o de alguém que pela primeira vez queria ser visto, Helena. Disse, num sopro. Mas a frase morreu no ar. Não havia mais nada a dizer. As palavras seriam pequenas demais. E ainda assim, naquele silêncio, tudo estava dito. Nos dias seguintes, o escândalo atingiu o auge. A imprensa descobriu o que restava da verdade, e os acionistas exigiram uma reunião de emergência. A empresa tremia. Ele, porém, parecia calmo, demasiado calmo. Vão pedir a minha demissão, disse-me, numa manhã. E vai aceitar. Não há outra forma. Preciso por fim a mentira. Respirei fundo. E depois? Depois talvez consiga respirar. Houve uma pausa. E tu, Helena, o que vais fazer quando eu desaparecer? Talvez continue a respirar por nós os dois. O sorriso dele foi pequeno, triste e bonito. Depois, virou-se para a janela. E o reflexo dos nossos rostos misturou-se no vidro. Por um instante, parecia que nada no mundo poderia separar aquela imagem. Mas o tempo, esse inimigo silencioso, continuava a correr. Na noite anterior à reunião, ele enviou-me uma mensagem curta: encontra-me no apartamento. Uma última vez. Fui Lisboa, dormia lá fora. Lá dentro, ele esperava-me junto à varanda, camisa branca, mangas arregaçadas. O olhar tranquilo de quem já aceitou perder tudo. Não devia ter vindo, disse. Então, por que pediu que viesse? Porque queria lembrar-me do que é sentir algo limpo, antes de o mundo voltar a sujar tudo. Aproximei-me. Não pode fugir do passado, mas posso escolher com quem o enfrento. E ali, entre nós, o ar pareceu suspenso. Ele tocou na minha mão, devagar, como quem tem medo de quebrar o que é frágil. Aquele toque bastou para tudo o resto desaparecer. A culpa, as manchetes, o barulho, ficamos só nós, dois seres cansados, agarrados à única verdade possível, o que sentíamos, mesmo sem o dizer. No dia seguinte, ele entrou na sala de conferências com a calma de quem vai para a guerra, sabendo que não voltará o mesmo. Assumiu tudo, sem desculpas, sem disfarces. Falou da noite do acidente, do irmão, do peso que carregava desde então. Houve silêncio, alguns olhares de respeito, outros de condenação. Mas pela primeira vez, ele parecia livre. Quando saiu, os repórteres esperavam à porta. As câmaras disparavam perguntas, flashes, e foi nesse caos que ele me viu, parada entre a multidão. Por um momento, o mundo inteiro parou. Os olhos dele encontraram os meus. E foi ali, nesse olhar, que o perdão começou. O meu, o dele próprio. Naquela noite encontrei-o de novo junto ao Tejo.
A cidade dormia. O vento trazia o cheiro do rio e do sal. Ele olhava as luzes refletidas na água. Sabe o que aprendi, Helena? Perguntou. O quê? Que a culpa é só amor sem destino. E que o perdão começa quando deixamos alguém ficar, mesmo depois de ver o pior em nós. Aproximei-me. Então deixa-me ficar. Ele olhou-me. E o que vi ali não era dor, nem orgulho. Era paz. A paz de quem finalmente se permitiu ser humano, fica então. Disse, baixinho, mas desta vez, não finjas que és minha. Se, só por esta noite. Se o resto foi silêncio. O tipo de silêncio que não precisa de palavras. Porque tudo o que importa já foi dito. E quando o sol começou a nascer, percebi que o mundo não tinha mudado menos. Mas nós tínhamos, o escândalo desapareceria. As notícias envelheceria. Mas o que ficou não podia ser publicado. Ficou apenas onde ninguém vê. No lugar onde a dor se transforma em ternura e o amor deixa de ser promessa para ser verdade. O dia seguinte chegou como uma ressaca. Lisboa despertava em fragmentos. As manchetes, os rostos nos ecrãs, o eco das palavras que Ricardo dissera em público. Nas ruas, o seu nome ainda era murmurado, menos misto de admiração e escândalo. Mas dentro de mim, tudo estava em suspenso, como se o tempo tivesse parado naquele instante em que ele me olhara à saída da reunião, e o mundo inteiro desaparecera à volta. Durante anos, ele tinha sido o homem que todos viam, mas ninguém conhecia. Agora, por fim, era o contrário. Todos o julgavam, mas só eu sabia quem ele realmente era. Na manhã seguinte, o escritório estava quase vazio. Alguns colegas evitavam-me. Outros fingiam que não sabiam o que dizer, mas o silêncio dizia tudo. Para eles, eu era a mulher do escândalo, a assistente que se apaixonara pelo chefe, o homem caído. A prova viva de que, no fim, a verdade sempre encontra o seu caminho e destrói tudo à sua passagem. Ele não apareceu nesse dia, nem no seguinte. Foram 2 dias de espera, de telefone mudo, de notícias que não paravam. Até que, na terceira noite, o som da chuva trouxe consigo algo que o tempo não tinha conseguido apagar. A voz dele: estou no sítio onde tudo começou. Se ainda acreditar em mim, venha. O táxi daquilhou junto ao Tejo. A chuva caía em fios finos, e o reflexo das luzes da cidade dançava na água. Ele estava lá debaixo da mesma varanda onde me pedira para fingir que era dele pela primeira vez. Mas agora não havia público, nem disfarces. Quando me viu, não sorriu. Limitou-se a respirar fundo, como se o simples facto de eu ter vindo fosse um perdão. Achei que não viria. Também achei que não devia. E, ainda assim, tá aqui. Ainda assim, a voz dele era baixa, rouca, cheia de cansaço. O vento trouxe o cheiro da chuva e do rio, misturados com o perfume dele, uma combinação que me fez lembrar todas as coisas que nunca dissemos. Eles vão destruir-me, Helena, disse, olhando o chão. Mas o pior é que já não consigo lutar. Não desta vez. Então, não lute. Ele ergueu o olhar, confuso. Deixe que a verdade faça o que tem de fazer. Pela primeira vez, deixa ficar. O silêncio, que se seguiu, pareceu arrancar-lhe o fôlego. Sabe o que é que me assusta mais? Perguntou. Diga que, depois disto, não reste nada, nem da empresa, nem de mim, nem de nós. Dei um passo à frente. Nós só existimos porque já não havia nada. E se o amor também for uma mentira que construí, então deixa-me ser a verdade que a desmente. Os olhos dele suavizaram, pela primeira vez em dias. Mas ainda havia um peso em cada gesto, como se o corpo inteiro carregasse culpa e necessidade ao mesmo tempo. A chuva apertava, o vento imperou-nas para perto. E sem saber como, já estávamos juntos. Não num abraço, mas num silêncio partilhado que era quase o mesmo durante semanas. O mundo continuou a desabar à volta dele. As notícias tornaram-se mais cruéis. Os sócios afastaram-se, e os advogados falavam em renúncias e processos. Ele parecia viver entre paredes invisíveis, sempre calmo, sempre frio. Mas eu via o desgaste por baixo. Comecei a visitá-lo em casa. No início, ele resistia. Depois, deixou. O apartamento estava mais vazio do que o lembrava, menos como se o passado tivesse levado tudo consigo. Numa dessas noites, encontrei-o sentado no chão, junto à janela aberta, a olhar as luzes da ponte, o copo de vinho meio cheio, o ar denso. Aproximei-me em silêncio. Está tudo a cair, Helena. N. Ou tudo. O que sobra, então?
O que é real? Ele virou o rosto, e havia algo de quase menino no olhar dele. O mesmo olhar que vi naquela fotografia antiga com o irmão. Sem dizer nada, sentei-me ao lado dele. Durante muito tempo. Não houve conversa. Apenas respiração. E o som da cidade ao longe. De repente ele falou: sabe o que mais me irrita? Diga, que todos pensem que me sinto culpado por tê-lo matado. Mas a verdade é pior. Sinto-me culpado por ter continuado a viver. Virei-me para ele. E o que faria se pudesse voltar atrás? Nada. I'm sorry. Triste. Então aprenda a viver daqui para frente. É o único lugar onde o seu irmão ainda pode vê-lo. Ele fechou os olhos, e quando voltou a abri-los havia lágrimas, discretas, silenciosas, as que vêm de quem se recusa a chorar em voz alta. Deixei a minha mão pousar sobre a dele. Não, se afastou. E naquele toque simples, o mundo parou de ser cruel. No dia seguinte, ele chamou-me ao escritório, agora quase vazio. As paredes estavam despidas, as caixas abertas, os retratos retirados. O império dele cabia em meia dúzia de pastas. Vai mesmo sair? Perguntei. Saí. Só ainda não percebi para onde. A luz da tarde entrava pelas janelas e recortava o perfil dele. Nunca o vi tão calmo. Era o tipo de calma que só vem depois do caos e talvez também depois da aceitação, sabe? Helena, quando tudo começou, achei que podia controlar qualquer coisa. E agora percebo que o amor é a única coisa que não se comanda. Aparece, destrói, refaz. E no fim, ficamos sem nome, mas inteiros. A frase ficou suspensa entre nós, como uma confissão. E antes que eu pudesse responder, ele deu um passo à frente e parou tão perto que o ar parecia desaparecer. Os olhos fixos nos meus. O silêncio cheio de tudo o que ainda faltava dizer. Tem noção do que me fez? Sussurrou, o mesmo que me fez a mim. E o que é isso? Acreditar? Outra vez. O tempo parou ali. Não houve pressa. Apenas a certeza de que, mesmo depois de tudo, havia ainda espaço para o que era real. Nos dias seguintes, fomos aprendendo a viver fora do que sobrou. Ele começou a reconstruir a empresa em silêncio. Sem escândalos, sem manchetes. Eu continuei a trabalhar ao seu lado, não como assistente, mas como algo que não tinha nome. O mundo chamava-nos loucos, ingênuos, mas nós sabíamos a verdade. Não se trata de vencer, mas de ficar. Houve dias de silêncio e de riso, de discussões pequenas e reconciliações maiores. E aos poucos, ele voltou a rir. Não o riso de outrora, mas um novo, leve, imperfeito, humano. Foi nesse riso que percebi. O amor não o salvou, apenas o devolveu a si mesmo. Certa noite, caminhamos junto ao Tejo. O vento era frio, o rio brilhava. Ele parou, olhou para mim e disse: Lembra-se do que lhe pedi na primeira vez? Que fingisse que era sua. Pois agora peço o contrário. O contrário. Que não finja nada. Que seja como é. E foi ali, sob o mesmo céu, que testemunhara todas as mentiras, que a verdade finalmente se tornou leve. A culpa dele transformara-se em memória e o amor. Esse amor silencioso, sem promessas, encontrou o seu lugar. Hoje, quando olho para ele, vejo tudo o que ficou depois da tempestade. As ruínas e as reconstruções, as falhas e o perdão. Não sei se o mundo o perdoou, mas eu sei que ele aprendeu a perdoar-se. E talvez seja isso o amor. Não o fim da dor, mas a coragem de ficar ao lado de alguém enquanto ela passa. Lisboa continua a respirar ao ritmo do Tejo. O mundo seguiu, mas nós de alguma forma ficamos sob a mesma tempestade, ainda de pé. Há silêncios que doem mais do que palavras. O dele, depois daquela noite junto ao Tejo, foi assim, pesado, espesso, cheio de tudo o que não se diz, quando já se disse o essencial. Nos dias seguintes, a rotina tentou fingir que nada tinha mudado, mas Tina, a forma como me olhava, o cuidado nos gestos, a hesitação nas frases, tudo denunciava que o equilíbrio frágil entre nós começava a ceder. E, ainda assim, quanto mais ele tentava aproximar-se, mais eu sentia vontade de recuar, porque amar um homem como Ricardo Azevedo era, inevitavelmente, aprender a cair. E eu já sabia o que era cair. Não queria repetir o som da queda. Na manhã de sexta-feira, cheguei mais cedo ao escritório. O corredor estava vazio. O eco dos meus passos misturava-se com o som distante da chuva. Na porta dele,
A luz já estava acesa. Bati, entrei. Ele estava de pé, junto à janela, as mãos no bolso, o olhar preso na cidade. Ene? Ou dormiu? Perguntei. Há coisas que não me deixam sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. A verdade é que nunca soube descansar. E a Helena também não olhou-me. E naquele olhar havia tudo o que ele nunca dizia em voz alta. Uma súplica silenciosa. Um fica que não precisava de som. Mas eu já tinha decidido. Vou embora, Ricardo. As palavras saíram baixas, quase ternas. Ainda assim, cortaram o ar como vidro. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Depois, respirou fundo. Por quanto tempo? Ene? Sei. O suficiente para voltar a respirar sem sentir que me afogo. A expressão dele não mudou, mas os olhos, sim. Vi ali o mesmo vazio que o acompanhava quando falava do irmão, menos a mesma incapacidade de impedir o que foge. Se for Ene, ou volta, disse ele. Baixo, talvez. Ene, mas se ficar, perco-me. Saí de Lisboa no dia seguinte. A mala leve, o coração pesado. O comboio deixou para trás a cidade. O Tejo, as luzes, tudo o que eu associava a ele. Levei apenas as memórias, e a sensação de que fugir dele era, na verdade, fugir de mim mesma. Os dias tornaram-se longos no Alentejo. O som do vento, nos campos substituía o ruído da cidade. As manhãs cheiravam a pão quente e terra molhada. E por um tempo pensei que podia esquecer. Mas o amor, quando é real, não desaparece menos muda de forma. Esconde-se nos gestos mais pequenos. Um som, uma cor, um perfume. E ele voltava. O olhar dele na minha pele. O toque breve. O silêncio partilhado. Tudo ainda vivia dentro de mim. Às vezes, escrevia o nome dele num papel e rasgava logo a seguir. Outras, olhava o telemóvel à espera de uma mensagem que não vinha. E no fundo sabia. Ele estava a fazer o mesmo. Enquanto eu fugia, ele aprendeu o que era ficar. Os dias dele tornaram-se mais longos. As noites mais curtas. Os relatórios, os papéis, os números, tudo voltara ao lugar. Mas o ar não era o mesmo. Sem mim. O silêncio do gabinete tornara-se insuportável. Tentou manter o controlo. Falava pouco, trabalhava demais. Mas o corpo denunciava o que a boca negava. Às vezes, olhava para o vidro e via o reflexo de uma ausência. Outras, fechava os olhos e lembrava-se do som da minha voz a dizer o nome dele. A culpa antiga misturava-se, agora com outra. Mais recente, menos a de ter deixado alguém fugir. Porque tinha medo de a perder. A ironia não lhe escapava. Passara a vida a fugir das emoções. E agora, era ele quem era abandonado por elas. Uma noite, desceu até ao Tejo, o mesmo lugar onde tudo começara. O vento estava frio, o rio calmo. Lá, sozinho, disse em voz baixa, não sei amar sem ferir, mas mesmo ferido, ainda amo. Foi a primeira vez que o admitiu em voz alta, e talvez também a primeira vez que chorou sem vergonha. As semanas passaram. Um dia, recebi uma carta, simples, sem remetente. Mas o papel, o traço da escrita, menos reconheceria em qualquer lugar. Não quero que voltes por pena, nem por nostalgia. Mas se um dia perceberes que o silêncio também é uma forma de amor, volta, não para o que fomos, para o que ainda podemos ser. Rua li a carta dezenas de vezes. Cada frase parecia escrita com a respiração dele. E, pela primeira vez desde que parti, percebi que a distância não tinha servido para esquecer. Servira para entender. O amor não é o que resta quando tudo acaba, é o que permanece mesmo quando decidimos ir embora. Voltei num fim de tarde sem avisar. Lisboa estava dourada. O rio brilhava sob o sol poente. O prédio parecia igual, mas o ar era outro, mais leve, mais verdadeiro. Subi ao andar dele. A porta estava entreaberta. Bati. Mesmo assim, entre. A voz era a mesma, mas mais calma. Ele estava sentado à secretária, papéis espalhados, um livro aberto. Quando levantou os olhos e me viu, o tempo parou. Veio devolver-me a carta. Perguntou. Não. Vim responder-lhe. Aproximei-me e... O som dos meus passos encheu o silêncio. E o que diz a resposta? Perguntou, quase num sussurro. Que o silêncio também pode ser amor, mas que eu prefiro o som da sua voz. Ele levantou-se. Devagar. Por um instante ficamos frente a frente.
sem saber o que fazer com a distância. Depois, ele deu um passo, e outro, até que o espaço desapareceu. O toque foi breve, quase uma lembrança do que fomos, mas foi o suficiente. Senti o coração dele contra o meu, o ritmo confuso, humano, real. Não voltamos a falar do passado. Não precisávamos. Tudo o que havia por dizer estava no modo como ele me olhava agora, sem posse, sem medo. O amor, entre nós, já não era tempestade. Era o que vinha depois. O ar limpo, o céu aberto, o cheiro da terra molhada. Nas manhãs, tomávamos café à janela. Falávamos de tudo e de nada. Às vezes ficávamos apenas em silêncio, a ver Lisboa acordar. Um dia, perguntei-lhe, ainda pensa no irmão? Todos os dias. E dói menos. E dói menos? Não, mas já não é dor. É lembrar. E sabe o que é mais estranho? Diga, foi preciso amar alguém outra vez para o conseguir perdoar. Sorri. O amor. Afinal era isso, uma forma de voltar a viver. Os meses seguintes foram de reconstrução. A empresa renascia aos poucos, discreta. Ele, mais humano, mais leve. Eu, mais serena, mais inteira. Não era um final feliz, menos era um começo honesto. E talvez por isso, parecia mais real do que qualquer promessa. Certa noite, caminhamos de novo junto ao Tejo. O vento era frio, mas o silêncio era doce. Ele olhou-me e disse: quando partiu, pensei que o amor tinha acabado. Hoje percebo que só começou ali. Aproximei-me, encostei a cabeça ao ombro dele. O rio corria, indiferente. A cidade dormia, e o mundo parecia finalmente em paz. Sabe o que somos, Ricardo? Murmurei. O quê? Duas pessoas que aprenderam a ficar, mesmo depois de ter fugido. Ele sorriu. E foi nesse sorriso, simples e sereno, que percebi, a fuga tinha terminado. Não porque voltamos, mas porque já não havia mais nada de que fugir. Lisboa acordava lenta, envolta naquela luz dourada que faz parecer que o tempo para por uns segundos antes de começar de novo. Helena observava o reflexo do sol nas janelas, o movimento do rio ao longe, e pensava em como, por muito que as coisas mudem, há dias que parecem repete-se, até que alguém tem coragem de os viver de outro modo. Ricardo dormia ainda, ou, pelo menos, fingia que dormia. Desde que voltara, o sono dele era leve, desconfiado, como o de quem se habituou a acordar antes que algo fosse arrancado. Ela olhou em silêncio, menos a barba ligeiramente crescida, o rosto sereno, o ar de paz que só existia quando ele esquecia o peso do próprio nome. Pensou em tudo o que tinham atravessado, a culpa, o afastamento, o perdão, e percebeu que o amor deles não era feito de começos, mas de regressos. Está a olhar-me outra vez, murmurou ele, sem abrir os olhos. Helena. Sorri. E como é que sabe? Sinto. Como se o ar mudasse. Ele abriu os olhos, e o mundo pareceu caber naquele instante. Diz-me, Ju, que pensas? Penso que, pela primeira vez, estamos aqui sem fugir. E isso assusta-te. Pouco. A mim também. O silêncio que se seguiu era um tipo de ternura antiga. O tipo que nasce depois da guerra, menos suave, quase tímida. Ela estendeu a mão, tocou-lhe no rosto. Ele segurou-lhe os dedos e levou-os aos lábios. Devagar. Não havia pressa. Apenas o peso do que ficara por dizer. Nos dias que se seguiram, aprenderam a estar juntos fora do medo. A cidade parecia cúmplice, menos cafés pequenos, ruas cheias de luz, tardes à beira-rio. Ricardo já não era o homem de outrora. O olhar tornara-se mais claro, a voz mais calma. Mas havia algo nele que continuava igual, menos a forma como a presença dela mudava o ar, à volta. Uma tarde, enquanto caminhavam pela rua da Bica, Helena parou diante de uma loja antiga. Na montra, um relógio de bolso em prata. Era do meu avô, igualzinho a esse. Ele olhou, depois para ela. Quer que lhe compre? Não. Só quero lembrar-me. Nem tudo precisa de ser substituído. Aquela frase ficou a ecoar nele. Era isso que ela lhe ensinava, menos que o amor. Não é remendo, é aceitação. Que há dores que não se apagam, apenas aprendem a coexistir com a beleza do que vem depois. Nessa noite, ele ficou a observá-la, enquanto ela lia, deitada no sofá. A luz quente do candeeiro desenhava-lhe o rosto, e por um instante pensou em como tudo podia ter sido diferente. Se ela não tivesse ficado,
se ele não tivesse confessado. Mas ali, naquela paz frágil, percebeu. O amor não é o contrário da dor, é o que sobrevive a ela. Numa manhã chuvosa, Ricardo recebeu uma carta. Vinha de um hospital do norte. O remetente era o médico que tratara o irmão dele no dia do acidente. Leu em silêncio 2 vezes. Quando terminou, as mãos tremiam. Helena entrou na sala, percebeu logo. O que foi? Ele entregou-lhe a carta. Senhor Azevedo, venho apenas informá-lo de algo que descobri recentemente ao rever os relatórios antigos. O seu irmão não faleceu devido à colisão, mas a uma falha cardíaca súbita, minutos antes. Nenhuma manobra, nem qualquer decisão ao volante poderia ter alterado o desfecho. Senti que devia sabê-lo. O silêncio caiu sobre os dois como uma maré. Helena pousou a carta e olhou-o. Ele tinha o olhar perdido. Como se o chão lhe faltasse. Durante 10 anos, odiei-me por nada. A voz dele era baixa, mas cortante. Por nada... Helena. Ela aproximou-se. Devagar. Não foi por nada. Foi por amor. Ele levantou os olhos para ela. Como é que se vive depois disto? Vivendo... De verdade, pela primeira vez. Essa noite foi diferente. Lisboa dormia sob chuva fina, e a casa estava em silêncio. Ele ficou junto à janela, o olhar perdido no horizonte. Ela aproximou-se, sem fazer barulho. Não quer falar? Com que falar? Já não há o que dizer, só o que sentir. Ela encostou-se ao lado dele. O reflexo dos 2 fândias-se no vidro. 2 fantasmas do mesmo passado, mas com o mesmo presente. Ricardo virou o rosto, e pela primeira vez, deixou-se simplesmente estar. Shem, armadura. Sem culpa, diz que és minha. Murmurou. De repente, Helena ficou imóvel. O tom não era de posse, era de súplica. Um pedido para acreditar. Só mais uma vez. Ela virou-se para ele, os olhos úmidos. Não preciso dizer, já sou. O silêncio seguinte foi um mergulho. O mundo reduziu-se ao som do respirar, ao calor das mãos, ao tremor contido. Não havia promessas. Havia apenas o agora, inteiro, vulnerável, verdadeiro. No dia seguinte, Lisboa acordou clara. O Tejo espelhava o céu. E pela primeira vez, em muito tempo, Ricardo parecia leve. A culpa, o peso, a raiva, menos tudo tinha ficado para trás. Foram juntos ao cemitério. Levou flores brancas, simples, colocou-as sobre a campa do irmão e ficou calado por muito tempo. Helena ao lado, não disse nada. O amor também é saber calar-se. Antes de sair, ele pousou a mão sobre o mármore frio. Perdoa-me por ter demorado tanto a viver. No carro, o silêncio foi diferente. Não era vazio, era paz. Sem culpa, o amor deles começou a respirar de outro modo. Mais simples, mais real. Já não precisavam de provar nada ao mundo, nem um ao outro. Ele começou a pintar novamente menos, algo que não fazia desde jovem. Ela escreveu. Recomeçou a vida com a leveza de quem finalmente entende que o amor não precisa de gritar para ser ouvido. Certa noite, ele disse, sabes o que aprendi contigo? O quê? Que amar é dizer fica, mas também saber deixar ir. Ela sorriu. E agora? O que é que quer que eu faça? Fica. Mas não por mim. Fica porque já é o teu lugar. Meses depois, estavam à beira do Tejo. O mesmo lugar de sempre. O vento trazia o cheiro do sal. O rumor da cidade à distância. Ela encostou-se ao parapeito. Olhou o horizonte. Sabe que ainda me assusta quando ouço dizer o meu nome? P-O-R-Q. Porque lembro-me do dia em que me chamou pela primeira vez, através daquele vidro. Foi ali que tudo começou. Ele aproximou-se, ficou atrás dela, o queixo perto do ombro. Então deixa que acabe aqui também. Ela virou-se, surpreendida. Acabar? O medo, o passado, o sil, NCO, tudo o que já não precisamos de carregar. Os olhos dele tinham aquele brilho, tranquilo de quem encontrou finalmente o próprio lugar no mundo. Helena sorriu, com lágrimas contidas. Diz que és meu... Ele respondeu sem hesitar. Sou, sem fingimentos, sem medos. E foi ali, no mesmo lugar onde tudo começara em segredo, que a verdade dele se tornou pública apenas para o universo, o rio, o vento, o tempo. Mais tarde, ao regressarem à casa, Ricardo parou junto à porta e ouviu-a uma última vez antes de entrar. Sabes, Helena, passei a vida inteira a tentar construir algo que durasse para sempre. E... conseguiu? Não.
Só agora, porque o que dura é o que é real. Ela estendeu a mão, entrelaçou os dedos nos dele. Então promete-me uma coisa. Qual? Que? Aconteça o que acontecer, nunca voltamos a fingir. Ele sorriu. Prometo, prometo, porque já não precisamos de mentir para sermos felizes. E pela primeira vez desde o início, o amor deles parecia simples, e era precisamente isso que o tornava imenso. Há dias em que Lisboa parece suspensa no tempo. O tejo brilha devagar, como se guardasse memórias. E o vento traz o murmúrio de tudo o que já foi dito e esquecido. Helena observa a cidade do alto da varanda, uma chávena de café nas mãos, e pensa em como o silêncio agora é leve. Não há mais segredos, nem urgência. A vida voltou a ter o ritmo das coisas simples. O som do elétrico ao longe, o cheiro do pão quente, o toque dele ao passar por perto. E ainda assim, há algo que se mantém menos uma espécie de ternura antiga, como se o amor deles tivesse aprendido a respirar sozinho. Ricardo entra na sala, a camisa semiaberta. Um ar distraído de quem tenta trabalhar, mas se perde no som das manhãs. Acordaste cedo, diz, encostando-se à ombreira. O sol não me deixou dormir. Ou, ela sorri. Um pouco dos dois. Ele aproxima-se Bajali, a testa, e fica ali. A urralá, como quem me agradeça. Há nos olhos dele uma serenidade que antes não existia, menos a paz. De quem, finalmente, parou de fugir. Sabes o que é estranho? Pergunta ele. O quê? Durante anos, pensei que o amor era uma tempestade. Agora vejo que é isto, o quê? Calma e escolha. A vida deles mudou, mas de forma discreta. A empresa ergueu-se sob outro nome. Menor, mais silencioso, um reflexo do homem que Ricardo se tornara. Helena passou a colaborar como consultora, entre viagens e palavras. Vivíamos juntos mais livres, sem as amarras de antes, sem o medo de perder. Às vezes viajavam. Outras, simplesmente ficavam menos dias inteiros, sem fazer nada além de existir lado a lado. Não havia promessas nem planos longos, apenas o entendimento tácito de que o presente era suficiente. Certa noite, sentado junto ao rio, ela perguntou: Acreditas em finais felizes? Ele pensou, antes de responder. Acredito em finais verdadeiros. E os verdadeiros raramente são felizes menos, mas são nossos. Ela pousou a cabeça no ombro dele. O silêncio fez o resto, porque há frases que só o coração entende. No outono, ele começou a pintar de novo. Quadros pequenos cheios de luz, onde o tejo surgia em todas as cores possíveis. Helena observava-o a trabalhar, o movimento das mãos. A concentração calma menos, e via ali um homem reconciliado consigo mesmo. A culpa já não morava nele. Apenas uma saudade que o tempo tornara mansa. Um dia, encontrou-o a olhar um dos quadros. Pensativo, o que procuras tanto nessas cores? Perguntou. Ele sorriu, a forma certa de dizer o que nunca soube dizer em palavras. E já encontraste? Acho que sim, chama-se Helena. Ela riu, com aquele riso leve que só se tem quando o medo se vai embora. Isso não cabe numa tela. Então fico a tentar. No inverno, Helena começou a escrever, não uma história sobre eles menos, mas sobre o amor como ela o entendia agora. Não o que promete durar para sempre, mas o que é suficientemente forte para sobreviver ao tempo, mesmo que mude de forma. Ricardo lia os rascunhos em silêncio, noite após noite. Às vezes, fazia perguntas, outras, apenas pousava a mão sobre a dela e dizia: Está tudo aqui, mesmo o que não escreveste. Um dia ela perguntou: E se um dia tudo isto acabar? Ele demorou a responder: Nada acaba, Helena. Transforma-se, e se um dia não estivermos juntos, quero que saibas que tudo o que fui continuamente. Ela quis responder, mas não conseguiu, porque há verdades que não precisam de eco. Passaram-se meses. O tempo deixou marcas, rugas leves, cabelos grisalhos, risos mais lentos. Mas o amor deles envelheceu bem, como o vinho que esperou a hora certa para ser aberto. Às vezes, lembravam o início, o vidro entre eles, o medo, a distância, parecia outra vida. E talvez fosse porque o que tinham agora já não era paixão, nem necessidade. Era companhia. Era casa. Numa dessas conversas ele disse: Sabes o que percebi tarde demais?
O quê? Que amar alguém não é querer que fique, é aceitar que pode ir, e ainda assim, continuar a amar. Ela olhou-o com ternura. Então mesmo que um dia eu vá, mesmo assim, nessa primavera, Ricardo adoeceu. Nada grave, menos apenas o corpo. A lembrar-lhe que o tempo passa, mas a fragilidade trouxe de volta memórias antigas. O irmão, os pais, as perdas. Helena ficou ao lado dele, firme, discreta, sem dramatismos. Falava-lhe baixinho lá e ali os textos novos. Segurava-lhe a mão nas madrugadas de febre. Uma dessas noites, ele disse: Sabes o que mais temo? Diz: esquecer-me do som da tua voz. Então promete-me que vais continuar a ouvir o silêncio. Está lá também. Ele sorriu e adormeceu assim, em paz, pela primeira vez em muitos anos. O verão voltou. Ele recuperou. Mais frágil, mais lento, mas com o mesmo brilho no olhar. Decidiram viajar. Nada planeado, apenas seguir o caminho até onde o sol os levasse. Foram parar ao norte, a uma aldeia pequena junto ao março. Ali, o tempo parecia não existir. As manhãs eram azuis, as noites cheiravam a sal e a memória. Certa tarde, sentaram-se na areia. O vento soprava ao mar, murmurava. Helena olhou o horizonte e disse: Um dia, isto tudo vai acabar, talvez. Mas o que fomos não. O que é verdadeiro nunca acaba. Fica no ar, nas coisas pequenas, no que ninguém vê. Ela olhou e soube que ele tinha razão, porque o amor dele já não dependia de presença menos vivia. Agora, na essência, meses depois de volta a Lisboa, a vida retomou o seu compasso. Ricardo voltou a pintar. Ela terminou o livro. E numa manhã, quando ele abriu as cortinas, o sol inundou o quarto com uma luz quase branca. Olha, disse ele, parece o primeiro dia de tudo. Ela aproximou-se, olhou o rio e respondeu: Ou o último, depende de como se olha. Ele riu. Então escolha o primeiro, sempre. Abraçaram-se, longamente. Não era um adeus nem um comeu. Era apenas o tempo a passar por entre eles, tranquilo, inevitável, belo. Anos depois, o livro de Helena foi publicado, chamava-se Diz que és minha. Não era sobre Ricardo, mas era feito dele, de tudo o que viveram e do que ficou depois, de todas as palavras ditas e das que o silêncio guardou. Na dedicatória, apenas uma frase: para aquele que me ensinou que o amor verdadeiro não pede, permanece. Ricardo leu a primeira edição numa tarde de inverno, junto à janela. Quando terminou, fechou o livro com as mãos trêmulas e olhou o Tejo. O rio corria igual, mas ele sabia. Havia uma parte deles ali, entre as correntes. Sorriu. Um sorriso leve, sereno, cheio de tempo e gratidão. Agora, quando alguém passa por Lisboa e vê um homem sentado num banco junto ao rio, a olhar o horizonte, talvez não perceba, mas quem souber olhar bem, verá nos olhos dele um reflexo, o de uma mulher, um nome, uma história, uma vida inteira que coube entre um finja e um sou. O amor deles não foi perfeito, foi real. E é isso que sobrevive, porque no fim, tudo o que fica depois de nós são as coisas que dissemos com o coração. E às vezes, o simples facto de termos amado é o bastante para que o mundo faça sentido. O Tejo continua a correr, Lisboa continua a respirar, e algures, entre a memória e o tempo, ainda ecoa uma voz suave, quase um sussurro. Diz que és minha, e o vento responde: baixinho, sou, sempre fui.